paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, lição de adultos, quarto trimestre de 2021. Estamos estudando sobre o apóstolo Paulo. Hoje é a lição número 9, do dia 28 de novembro de 2021. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Incentive as pessoas a se inscreverem no nosso canal. Vamos fazer o canal do professor Álvaro Bruno ser uma família que vai abranger todo o território nacional e quem sabe até os 4 cantos da terra. Vamos evangelizar juntos, vamos ganhar almas juntos, vamos fazer juntos o trabalho de Cristo Jesus. Então o tema dessa lição número 9 é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Texto áureo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20 e o versículo 28. A verdade prática: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Vamos à leitura bíblica em classe, está em Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 34. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos
se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Vejamos aí o objetivo geral dessa aula, é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Os objetivos específicos, primeiro, apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. Segundo objetivo, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E terceiro, enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. O ponto central aqui tem a ver com a nossa verdade prática, quando ele diz a liderança mais antiga deve cuidar das mais novas. Isso é muito importante. Na introdução, diz assim: nesta lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, para os dias de hoje. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Então, nós já temos estudado aí, com essa será a 9ª aula sobre a vida do apóstolo Paulo. Muito já temos aprendido, e vamos continuar aprendendo ainda mais sobre ele para melhor desempenhar o nosso ministério. Então, o primeiro tópico aí, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. O ponto de partida, na lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Lá em Atos 13, nós vimos que lá tinha doutores, tinha mestres, e Paulo estava ali com eles. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo, e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Então, agora, dentro da visão missionária do apóstolo Paulo, além de Antioquia, Éfeso, que recebeu Paulo e ali ele ficou mais tempo, tornou-se um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Então, aqui nós temos uma informação importante. O ministério de Paulo se voltou muito mais para os gentios, obviamente, enquanto os discípulos de Cristo
apesar de evangelizar bastante, mas voltado principalmente para os judeus. Isso então causou uma certa independência ao apóstolo Paulo por conta da missão de cada um. Então, ele diz que é preciso cuidar das novas vocações, dos novos discipulados, preparar novos líderes. Número 2, Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, nós já temos acompanhado isso. Era um ministério internacional, por que não dizer transcultural também, para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho, isso é óbvio, né? Todo obreiro precisa dos seus auxiliares, e por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho, pessoas que tivessem a mesma visão, pessoas que cooperassem com ele. Então, podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio, né? Então veja aí, e tantos outros, né? Priscila e Áquila, que já citamos anteriormente. Então, pessoas que o ajudaram nessa obra missionária. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, que era o líder dessas obras missionárias, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Então, as pessoas que andavam com Paulo entendiam e percebiam a seriedade dele com a obra missionária, com a obra de discipular, de ganhar almas, tá? E essas pessoas eram despertadas para ser um imitador de Paulo, fazer a mesma obra que Paulo, tá? Terceiro, Paulo, um mestre inspirado. Vejamos, o apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no evangelho. Então, ele aproveitou essas novas lideranças, pessoas que queriam aprender com ele, e ele foi prepará-las para também serem os futuros líderes. Nesse sentido, Paulo tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam. E aí tem várias referências. Nós podemos ler, por exemplo, na Bíblia de Estudo Pentecostal, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, 13 e 17. Ele diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então veja que os que o ouviam iam sendo inspirados pelo apóstolo Paulo. Ele coloca: pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra dos 3 anos na Arábia, lembra da conversão no capítulo 9 de Atos, a conversão de Paulo. Então, Paulo foi para o deserto e lá, estudando, orando, jejuando, recebeu novas revelações do próprio Senhor Jesus Cristo. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Tá? Não por acaso, temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo,
e a carta que ele escreveu a Tito. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo suas faixas etárias, de acordo com as suas idades. Então, a constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo Paulo. E esse também deve ser o nosso cuidado, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Então, nós temos que formar novas lideranças, pessoas que deem continuidade à obra que nós estamos desenvolvendo, assim como Paulo. Então, resumindo esse tópico primeiro, Éfeso foi um ponto de partida para o despertamento de novos vocacionados, de novas pessoas para serem futuros líderes. Tópico número 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Já falamos que Paulo foi um agregador, foi um sistematizador, principal das doutrinas, dos ensinamentos de Cristo no Novo Testamento. Então, primeiro, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Vejamos o que era isso, quem era. Quem eram os judaizantes? Ele vai explicar aqui, ó. Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica. Lembra da pregação de Pedro em Atos 2, que quase 3.000 almas se converteram? Então, os judeus se converteram após a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos. Mas nem todos, agora é que vem o problema, nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Tá? Eles não aceitavam a maneira como os gentios viviam o evangelho de Cristo. Por isso, alguns desses judeus convertidos ao cristianismo, torceram o ensino do apóstolo Paulo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica, da Torá. Então tinha que praticar a lei, mesmo sendo cristão, tinha que praticar a lei da religião judaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos. Primeiro, a prática da circuncisão, aquela aliança que Deus fez com Abraão, de cortar o prepúcio do primogênito masculino, a guarda do sábado judaico, era obrigatório, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Então, quer dizer, os gentios que se convertiam a Cristo, na visão dos judaizantes, eles tinham que, além de praticar o cristianismo, eles tinham que praticar a Torá, os ritos judaicos. Parecia, então, que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente, está em Gálatas 1, de 6 a 9, e o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso nenhum líder cristão pode abrir mão. O que é? A salvação é por graça e não por mérito humano. Então, a lei, a Torá, as pessoas buscavam alcançar a salvação através da prática, de guardar o sábado, dos rituais, de guardar as datas. Tudo isso era para a lei judaica. Para o evangelho, segundo a compreensão de Paulo e do próprio Cristo e dos apóstolos, a salvação é por meio da graça e não por mérito humano. Número 2, então esses eram os judaizantes. Tá? Segundo, quem eram os gnósticos? Quem eram? Havia cristãos adeptos do gnosticismo, pessoas que se converteram ao cristianismo, mas eram gnósticos. O que é isso? Eles acrescentavam
elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais, tá? Para eles, o espírito era mais importante que o corpo físico. Então, para eles, o espírito do homem era o mais importante, que o corpo para nada aproveitava. E ensinavam que o corpo é matéria imprestável, ou seja, o corpo físico não prestava para nada. Então, a valorização era só do espírito. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus, ou seja, se o meu corpo não presta para nada, eu posso fazer dele o que eu quiser, e eu só valorizo o meu espírito. Essa era a filosofia gnóstica. E aí eles transformavam a graça de Deus numa graça barata. O que significa essa graça barata? Não, eu posso viver do jeito que eu quiser, no meu corpo, que Deus só está preocupado com o meu espírito. Essa era a visão dos gnósticos. Então, uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais não é graça verdadeira, que era o que o Paulo combatia e todos nós combatemos. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho. Lembra que eu falei que eram pessoas que se converteram ao cristianismo, mas elas eram gnósticas. Então, Paulo combatia esse falso evangelho, essa mistura de filosofia da valorização do espírito e a banalização do corpo com o evangelho. E aí Paulo combate dizendo o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, seu legado para nós no século 21 é: não banalize a maravilhosa graça de Deus. Então, corpo, alma e espírito devem ser igualmente santificados, guardados em santidade para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há separação, no processo de santificação e salvação entre corpo, alma e espírito. Os três são fundamentais e devem ser santificados. Subtópico 2, o compromisso de Paulo com o Senhor. Então, o primeiro subtópico, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Número 2, o compromisso de Paulo com o Senhor Jesus Cristo. Atos 20:19. O apóstolo Paulo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã, judaizantes e gnósticos principalmente. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Então, a vida de Paulo era uma continuidade prática daquilo que ele pregava, da teoria da qual ele falava. Então, a prática e a teoria em Paulo, elas convergiam. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Então, Paulo procurava na sua vida viver uma vida simples, uma vida de humildade parecida com a de Jesus. Então, em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor Jesus Cristo e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. É isso que ele quer dizer. Não podemos pensar numa coisa e desejar e executar outra completamente diferente. Tá?
Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública. Então, aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, também tem que ser aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Esse é o compromisso de Paulo e é o compromisso de todos nós com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregar e ensinar e viver aquilo que prega. Resumindo o tópico 2, então, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos revela compromisso com o Senhor, que era o maior legado do apóstolo às novas gerações, o exemplo, né? Não só na teoria, mas o exemplo prático. Tópico número 3, Paulo apela aos líderes. Ele diz assim: sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus, Atos 20 e 24. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. Desapego material, no sentido de ostentação, de dinheiro, né? O versículo 24 mostra que Paulo tinha um coração livre da avareza e livre da ganância. Isso é um exemplo que ele deixou. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Então, desprendimento de coisas materiais e dependência completa de Deus são características do verdadeiro obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. 2 Tessalonicenses 3 e 8. 2 Tessalonicenses, eu vou ler aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal e eu peço que você faça o mesmo aí. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3 e 8, que diz assim: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, Paulo não se aproveitava das igrejas, da generosidade dos irmãos, né? Ele não se embaraçou ministerialmente por causa da ganância e por causa da avareza. Esse é um exemplo que ele nos deixa. Número 2, outro apelo que ele faz aos líderes sobre o cuidado pessoal do obreiro. Atos 20 e 28. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai, pois, por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Então, olhai, pois, por vós mesmos. Tomemos cuidado com a nossa saúde física, emocional e nossa saúde espiritual. Nós não somos super-homens, super-crentes. Nós somos seres humanos e devemos ter esse cuidado pessoal.
Número 3, subtópico, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus, Atos 20, 29 e 30. É um apelo que Paulo faz, tá? A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos, na mente das pessoas mais simples, tá? Pessoas desprevenidas, doutrinas estranhas, complicadas, coisas sem uma base bíblica. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Então eram lobos cruéis. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Então, não agindo como lobo, mas agindo como o bom pastor, como fora o nosso e como ainda é o nosso bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Então, todo cuidado com os lobos cruéis, aqueles que trazem doutrinas estranhas para o povo de Deus. Devemos cuidar de cada ovelha, observando, ensinando, protegendo, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resumindo então o tópico 3, o apóstolo Paulo apela para que os obreiros tenham desprendimento material, tenham cuidado espiritual e tenham prudência para fazer a obra de Deus. Conclusão: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade, para nós, sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus. São marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Que Deus te abençoe e te guarde. Espero que a bênção dessa aula esteja no seu coração. Se você perdeu alguma das aulas anteriores, entre aqui embaixo na playlist, assista às aulas anteriores, não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, deixe também seus comentários se assim desejar, e que tenha você e a sua classe uma boa aula, um bom estudo, e vamos continuar junto, fazendo crescer o canal do professor Álvaro Bruno. Estimule outras pessoas a se inscreverem também nesse canal e formemos uma grande família para a glória do nome de Jesus. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.